Bem-vindos à Imprensa Marrom, meu nome é Cristina Marrom, hoje estou com... Duda de Almeida, roteirista. Felipe Valerim Serra, roteirista também. Rafael Lessa, roteirista e produtor. Queridos, obrigada pelo tempo de vocês. Vocês fizeram a série mais legal brasileira que eu vi nos últimos anos. Eu tô chocada, eu fiquei um tempão achando que as últimas que eu tinha visto eram as melhores. Aí a hora que vocês vieram, eu falei, mentira! E eu comecei o primeiro episódio lembrando da entrevista que eu tinha feito com o Rafa, né, Rafa? Você contou que você tinha um projeto muito inovador e eu não podia saber nada do que era, mas fiquei com aquela informação na cabeça. Quer contar como é que foi o processo? Então, a gente se falou, acredito que foi meados de 2018, né? Junho, julho. Então, foi bem nessa época que o Felipe Braga, da LB Entertainment, né? Com quem eu já tinha trabalhado na primeira e segunda temporada de Samantha, me chamou para ser roteirista-chefe dessa série chamada Love, que ia ser uma das primeiras séries da Prime Video, né, no Brasil. E então foi quando a gente se falou da última vez. E ali começou, foi mais ou menos isso, julho, agosto de 2018. A gente, na verdade, a missão inicial era fazer um piloto, né? Escrever um piloto. E a gente não tinha, propriamente dito, uma sala de roteiro, assim, né? Era basicamente eu e o Felipe. O Felipe Valerim Serra contribuiu nesse piloto, eu lembro desse processo. Tinha também os outros roteiristas que estavam na Los Bragas na época, né, na LB, o Elton de Almeida também. E aí eu lembro que teve uma leitura do roteiro que a Duda estava fazendo Sintonia na época, primeira temporada. Acho que filmando já. E a Duda veio, deu várias dicas, enfim, várias ideias, e isso foi até o final de 2018. E aí a sala propriamente dita começou em fevereiro de 2019. Esse período foi toda uma aprovação dentro da Amazon do projeto, trâmites? Cada player tem uma maneira, né? Não tinha assim, uma pressão de uma aprovação propriamente dita. O que eu me lembro mais assim, a gente foi fazer... Quando a sala começou em fevereiro de 2019, a gente tinha que entregar 3 episódios, a Bíblia, enfim, tinha esse processo de aprovação, né? Para daí continuar seguindo, né? E eu acho que a época desse piloto inicial, que nem é o piloto que foi ao ar, né? Uma outra coisa, enfim, com alguns elementos, enfim, mas era mais para a gente tentar ir encontrando os personagens, né? E encontrando quem era, né? A ideia surgiu do Felipe Braga e da Rita Moraes depois que eles foram... Eu lembro que o Felipe me falou, eles foram para o South by Southwest, viram uma palestra de uma pessoa falando sobre poliamor, sobre as questões jurídicas do poliamor, enfim, tudo isso. E então era ainda muito embrionário tudo, né? A gente tinha esses personagens, enfim, mas se eu me lembro, eles nem eram todos irmãos. Era só a Sofia e o Beto. Sério? Olha! E eu lembro que foi uma ideia do Felipe de fazer eles serem irmãos, enfim. A Baby, por exemplo, surgiu, né, a mãe surgiu nesse momento quando a Duda entrou na sala, e a gente montou essa sala inicial, e como teve um processo todo da Amazon também entrando no Brasil, teve um processo todo também teve a pandemia no meio disso, então algumas pessoas foram saindo, as pessoas foram entrando, o Fi, que já tinha participado desse piloto beta, digamos assim, voltou pro projeto, e a gente acabou, assim, como foi filmado só em maio de 2021, teve muito tempo, né, para ter mudança, amadurecimento dos personagens, enfim, teve um processo muito particular dessa série, assim. Seria legal saber como é que vocês foram amadurecendo isso, desde esse projeto, desse piloto embrionário aí, beta, até o que virou, personagens tão maduros, tão diferentes, com background, com características, assim, vocês, sei lá, é muito interessante. Só de você ter falado deles não terem sido irmãos no nascimento do projeto, eu já estou impressionada, porque como é que ia costurar tão bem? Essa é uma saída muito boa. Vocês querem contar como é que vocês contribuíram? Tem uma coisa que acontece, né, num processo como esse, né, a gente tem esse documento que se chama Bíblia, né, e é esse documento que é literalmente um mapa do projeto, né,
onde a gente tem o perfil dos personagens, o arco da temporada, a gente tem sinopse dos episódios, a gente tem alguns outros detalhamentos do que é o tom da série, qual que é a linguagem da série, enfim, cada projeto exige esses textos acessórios de forma que o canal consiga compreender o que é o projeto numa totalidade. E o Love, ele tinha uma bíblia que foi produzida para a venda da Amazon, e depois que o projeto é vendido e que tem esse aporte financeiro, a gente geralmente refaz essa bíblia com uma equipe mais expandida de roteiristas, né? Então, o Rafa está presente no projeto, assim como o Fi, desde essa bíblia anterior de venda da Amazon, e eu entrei depois que a bíblia foi vendida para a Amazon, né? E aí, a partir do momento que a bíblia é vendida para a Amazon, o canal, seja o canal qual for, ele traz expectativas e ele traz questões relativas ao que ele considera pontos fortes e pontos fracos do projeto, para que a gente possa refazer essa bíblia, já seguindo essas indicações e aprofundando também coisas que a gente já levantou. Então, assim, o Love, ele segue essa essência, né, da questão dessas novas configurações de relacionamento, e o que a gente fez a partir dos inputs da Amazon e a partir dos nossos próprios inputs internos do que a gente via como sendo forte dessa bíblia anterior, a gente recriou, de certa forma, a estrutura dos nossos personagens. Então, a gente entendeu coletivamente que eles serem uma família fazia com que a gente conseguisse aprofundar esses conflitos, porque eles são frutos de uma mesma gênese, ou como o Beto mesmo diz, do mesmo acidente nuclear ou algo parecido, uma mesma tragédia, e isso trazia uma graça pra gente, né, de como que a partir dessa gênese esses personagens apontaram para caminhos tão diferentes. E a partir disso, então a gente precisa ter essa gênese, a gente precisa ter esse pai e essa mãe, que não existiam numa primeira configuração de Bíblia. E no momento em que a gente chegou, né, Rafa, nesse picadeiro, assim, com esses agentes que a gente gostava e que a Amazon gostava, a gente conseguiu verticalizar esses personagens, sabe? Mas o que eu sinto, em termos gerais, é que a gente geralmente tem essa primeira versão de Bíblia que é uma coisa que se apresenta para o canal e que carrega uma essência, e depois que o canal entra e a gente tem a oportunidade de aprofundar isso e verticalizar nesses personagens, né? E oferecer uma coisa mais coesa, mais profunda, sabe? E a tendência conforme os processos vão avançando, a gente vai aprofundando mais e mais e mais. Os diálogos são muito reais, assim, as dores são muito reais. É muito raro a gente ver uma série que trata do amadurecimento mesmo dos personagens, tratando da sexualidade de uma forma tão gostosa, tão de verdade, sabe? Isso me deu uma esperança danada do conteúdo ser tratado de uma forma diferente. Eu queria que vocês contassem, assim, das salas ou do feedback do canal, como é que foi para vocês conseguirem chegar nesse lugar, assim, tão maduro de roteiro. Sobre essa dança, né? Eu acho que o fato de que essa série teve durou esse tempo, né? Teve uma sala que foi se modificando, né? Não era uma sala estoica, né? Acho que a gente tinha eu e Felipe Braga, o showrunner e criador da série, um dos criadores da série, ali no centro, né? A gente meio que organizava esse HD da série, né? Tipo, ia guardando, enfim, o que tava, as versões, enfim. Mas o fato de que diferentes vozes foram entrando com diferentes verdades, a gente conseguiu ir colocando muita coisa pessoal e muita coisa que a gente observava. A gente conversou com muita gente que vivia coisas parecidas, né? Então a gente não ficou só na nossa vivência, a gente procurou outras pessoas. E sempre teve, pelo menos assim, como norte, de que a gente não queria que fosse uma série sobre sexualidade, sobre relacionamento, mas sim sobre essas pessoas que estão vivendo isso, né? Que estão vivendo essa sexualidade, estão vivendo esses relacionamentos, porque, né, às vezes a gente vê filmes, séries que só falam que a gente sobre... sempre tá, né? A gente está sempre... sexo e amor, enfim, faz parte da vida da maioria das pessoas, né?
isso que a Duda falou da família, né? Quando a gente descobriu que eles eram uma família, fez muito sentido, porque aí, ok, era na essência uma série sobre família e sobre comprometimento, né? Então a gente, encontrando isso, a gente ia desenvolvendo esses diálogos, né? E eu acho que a Fih pode falar mais, né, da desenvoltura dos diálogos, porque vinha comédia também, né? Ela é, no final das contas, uma série de comédia, né? Então, por mais que tenha drama, por mais que tenha momentos quietos, né? Enfim, esses diálogos também tinham que trazer essa comédia, tinham que trazer essa força. E tem esse espírito na série também independente, né? De ser uma série que a gente não estava tentando necessariamente fazer um gênero específico, como né? Dá para sentir isso. Que É, ela também, o que é gostoso, né? Porque aí a gente tem uns momentos de dramédia e outros momentos de alívio cômico gostosinho, e enfim. acho que o Fih pode falar também dos diálogos um Não, pouco, né? eu acho que você falou uma palavra que é super importante, que é a ideia de compromisso, assim, e é um trabalho constante em qualquer projeto. Você conseguir, às vezes, dar 2 passos para trás e relembrar do que você está falando ali, qual que é o coração daquela série, qual que é o coração daquele projeto, para você conseguir manter o foco, até para você explorar mais coisas, assim. E acho que a gente tinha muito claro, e às vezes a gente também precisava se relembrar disso, que a série era sobre comprometimento e sobre como em todo tipo de relação alguma coisa ali se mantém, que é o compromisso com o outro, assim. E aí, nesse sentido, por exemplo, quando foi adicionado o elemento da família, ou quando a gente teve consciência de que o elemento da família era uma coisa muito importante, a série ganhava muito quando a gente juntava aqueles 3 personagens. Eu acho que isso aconteceu porque a família também, a gente também aborda a família como mais um relacionamento que requer compromisso, porque se você não tem esse tipo de cuidado com outra pessoa, é uma família mesmo? Ou então, será que não é uma família também as pessoas que você escolhe se comprometer e se relacionar? Então, eu acho que isso ajudou muito a gente, mesmo a série durando mais do que normalmente dura uma sala de roteiro, a gente manter um foco ali, entender do que a gente estava falando, e aí conseguir explorar mais, até tipo, para outros gêneros, fazer piada, e aí sempre lembrando que a gente tinha algo a dizer ali também, assim, que era importante para todos nós, assim. Então, a gente conseguia até pirar mais em diálogos e nesse tipo de coisa, assim. Então, Duda, você quer colocar alguma coisa? O Rafa falou de vozes diversas, né? Acho importante falar que, apesar de estarmos as nossas 3 caras aqui, esse projeto, ele de fato tem outras mãos e inspirações e contribuições super valiosas. Tem o Elton de Almeida, que está, né, com sua bolsa Fulbright, gênio, Ai, também em que Los legal! Angeles. Yay! Tem a Natália Celani, tem também a Luísa Fazio, numa etapa mais anterior do projeto. Então, assim, a nossa cara está aqui, E nossa mas mora o Vitor, né? Que Vitor, pegou assim. né? Então, Vitor Muniz, então, assim, a gente tem aí um bandejão muito bom de pessoas que ajudaram essa série a ter essa voz, né? Única que você tanto gosta. Muito obrigada pelos elogios, inclusive. Não, tô apaixonada, Duda, tá foda. Aliás, gente, também tô apaixonada pela Duda, dá uma olhada, pelo amor de Deus. Eu fiquei com uma curiosidade se tem uma gerente a Mari Youssef e ter o canal, eu não sei se foi a Malu, quem estava durante o processo, mas não ser o executivo hétero, branco, cis, de sempre, que normalmente é em canal. O que eu acho que essa série trouxe pra gente é que, normalmente, né? Normalmente, a gente vê muito em sala, tem a sala que tem uma mulher, a sala que tem um gay, ou uma pessoa, um homem preto, uma mulher preta, enfim. Ainda precisa melhorar muito, né? Acho que isso sem dúvida nenhuma. A gente teve muita sorte de trabalhar com muitas mulheres na Amazon, né? A Malu Miranda, a Joana Breia, a Luísa Paz, uma das consultoras, depois a Carol, que também que foi a executiva que pegou a reta final. A Carol Rodrigues, Sim, isso. maravilhosa. Então, a gente teve muita sorte, mas a gente também tinha nosso hétero branco aqui, o Felipe Braga, que era o showrunner, mas era a minoria, né? Então, Mas o Felipe a gente dá um desconto, só porque a gente gosta dele. Mas, por exemplo, eu e o Fih somos homens gays, né? Tranquilamente gays, nenhuma questão. Só que somos homens gays muito diferentes, né? O Elton também é um homem gay. Muito, muito. Tipo, vivências completamente diferentes.
Não completamente, porque a gente, né, veio de lugares parecidos, mas assim, Quantos anos bem. você tem casado, Rafa? Eu nunca namorei na minha vida inteira. Nunca namorou, eu tenho 10 anos a mais que ele, enfim. A Duda e a Natália são mulheres também muito diferentes, enfim, claro que tem sempre semelhança. Então, isso também é importante de falar, né? Legal. Que a gente que tem que parar com essa coisa de ter um, né, de cada, assim, porque eu acho que aí você vai tendo pluralidades, porque fica aquela coisa, tá? Ah, pergunta lá pro gay, o que o gay acha? E o gay não dá conta, né, de todos os gays, né? E eu acho que tem uma questão na série sexualidade que eu falei, que não é não é sobre a sexualidade, né? Então, assim, como que são esses personagens vivendo essas questões, né? Então, tem que ser mais Suas descobertas em todas as áreas, né? Eles estão ali se descobrindo, todos eles, até a Baby, né? Que deveria já estar mais madura, tá mentira, né? Que tem E os atores associaram muito disso. E, enfim, voltando à questão do canal, eu acho que, tenho certeza que a Amazon, e sim, esse toque feminino, essa pluralidade de mulheres que se envolvidas no projeto, mas, de qualquer maneira, a missão da Amazon mesmo, né, que você vê que é a mesma em vários países, né, que é dar voz a séries que são mais idiosincráticas, né, que tem essa idiosincrasia, que tem, não necessariamente precisam estar dentro de um padrão Amazon específico, né, tem esses espaços que a gente pode habitar da maneira que a gente quer habitar, né. Acho que era um tema também que todo mundo tinha algo a acrescentar, então era sempre muito bem-vindo, assim, cada pessoa que passava pela série tinha uma experiência pessoal, tinha uma vivência ali que esbarrava em alguma coisa daquilo, e até os atores, assim, quando eles chegaram, eles tinham muita coisa a dizer também sobre os personagens. Eu lembro da gente, tipo, trocando fala e trocando partes do roteiro, por causa que os atores traziam questões que às vezes a gente não estava nem se ligando, tipo assim, não acho que meu personagem falaria isso, ou não acho legal a gente ir tanto por esse caminho. A gente teve essa experiência, assim, e isso ajudou também a gente ter uma equipe de atores que eram atores, assim, razoavelmente novos, assim, tipo, e que você não, na verdade, você não está acostumado tanto a ver, assim, ainda na televisão, essas coisas, e a gente está aberto a todo tipo de feedback, assim. Falei que ia acontecer, gente. Mas aí, de todo mundo, assim, o Rafa e a Carol, o Rafa e a Duda falaram da Carol, assim, a Carol também é roteirista, o input dela na reta final da série, assim, foi muito importante, porque, como a gente tinha falado, a gente estava muito tempo trabalhando nessa série, e aí é muito fácil a série vai fazendo você vai mexendo tanto no roteiro, reescrevendo, que às vezes você precisa ter um foco final, alguém que chegue e que dê aquela energia, aquele gás que a gente precisa para terminar e começar a filmar. Legal demais, porque às vezes a gente está muito perto, né, do projeto e aí já não sabe mais, enfim, versão sei lá qual, vai perdendo coisas que às vezes eram preciosas pelo caminho, né, ter esses momentos. Você fica muito tempo de ler o roteiro, você se sente meio Jack Nicholson no Iluminado, assim, você fala, tipo, putz, será que eu escrevi palavra ou só uma frase insana, assim? Quantos de vocês foram para set e como é que era por causa da Covid, né? Assim, né? Pandemia. Vocês passaram por um perrengue. Como é que foi? Nessa série específica, nenhum de nós foi para set. Não foram? Porque foi uma filmagem que, enfim, ia ser num período, né? Aí veio a Covid, então teve que ser mudada. Então também a gente já estava em diferentes etapas também da nossa vida quando foi filmado. Né? Então, claro, o showrunner, o Felipe Braga foi, a Rita Moraes, criadora, também estava lá, mas não foi uma série que é raro. Normalmente, né? Até então, todas as séries que a gente tinha trabalhado, a gente tem ido no set. A Duda mesmo tem uma outra série que a gente trabalhou agora, que ela estava no set outro dia, enfim, então isso é bem comum. Nesse caso, por causa do Covid, teve essa restrição, assim, teve essa limitação. Tem eu acredito que, pelo menos, né, eu tô falando isso dentro da minha vivência, então isso não quer dizer que seja uma norma do mercado, eu não sei nem se existe uma norma no momento no nosso mercado para isso, assim, mas fato é que desde 2017, né, quando a gente começou a realmente explodir esse caldeirão de séries aqui no Brasil, eu sinto que as coisas mudaram muito, né? E teve uma série, especificamente falando que foi o Sintonia, que eu acompanhei o set 100% do tempo, né? Eu ia todos os dias ao set,
E eu me lembro que o roteirista no set era uma coisa muito nova, mas também fazer uma série era uma coisa nova, né? Era uma coisa que ainda estava começando nesse ritmo gigante que a gente está hoje. Então eu me lembro que eu mesma não sabia muito o que eu devia fazer e aonde que eu me encaixava, e a equipe me olhava como um ser muito estranho ali, meio que sobrando, né? E aí, Alien, ao tem um longo, alien aqui dentro. tipo, um alien e um alien com imenso potencial de destruição, porque se a roteirista tá no set, possivelmente Total. algo vai ser alterado e, meu Deus do céu, Ai, sabe? caralho. É. Então, com o tempo, a gente foi se azeitando no sentido de que eles, né, a equipe entendeu e eu também entendi que eu estava lá para ajudar e não para atrapalhar. Então, qualquer mudança que tivesse que ser feita era para melhor, era para auxiliar um plano de filmagem, era para corrigir às vezes um problema bobo de figurino que mudou o figurino e era a mesma coisa. Então, não, vamos criar aqui um remendo dizendo que na verdade foi outro dia, vamos alterar essa fala. Enfim, então, e desde então eu comecei a perceber que existia um interesse, né, de diretores, assim, que a gente tivesse presente em algum momento no set, fosse só para acompanhar algo específico do tipo, é importante que você, enquanto roteirista, veja como que isso se desenrola, ou até para, eventualmente, corrigir alguma coisa, ajudar em alguma coisa, auxiliar em alguma coisa. Então, eu vejo que o roteirista no set ele não está mais sendo mais visto como um inimigo, como em 2017, 2018, eu pelo menos me senti nessa posição. E quanto mais estreito for esse diálogo entre a gente e diretores, produtores, até atores, né, mais a obra cresce, sabe? Exato. Mais a obra cresce, assim, porque na verdade a gente não é inimigo e a gente não quer se atrapalhar, ninguém quer se atrapalhar. É importante também que o roteirista tenha em mente que em alguns momentos ele pode ir para o set, talvez um detalhe, uma coisa que ele ame muito, que ele acha que é muito significativo para a cena, pode cair, né? Então acho que tem uma maturidade também da gente que é Nossa, roteirista isso de entender acontece. que Vai dar um E sofrimento, também tem, né? é importante também lembrar que, né, essa função showrunner é uma função que a pessoa, em tese, quer dizer, ideal é que seja um roteirista, né? Venha do roteiro. É algo que ainda é muito, talvez, não tão claro, assim, nas produtoras. E essa série marca também, acho que um passo importante, porque tanto eu quanto o Fih somos coprodutores executivos da série. Então, a gente não estava no set, eu esqueci de falar também uma coisa importante, a série foi filmada no Uruguai. Então, teve todo esse deslocamento, né? Apesar de parecer muito paulistana, e parece muito paulistana. Nossa, parece muito paulistana. Teve muitas, foi a grande maioria das cenas foi filmadas no Uruguai por causa da questão do Covid, então, enfim. Não, no meio da pandemia, então não tinha nem como. No meio da pandemia, levar gente que não era estritamente necessário. Mas, assim, eu acho que os roteiristas são cada vez mais necessários, né? E eu acho que o fato da gente ter esse crédito de produção é importante porque a gente acompanhou, de fato, até a ida para o Uruguai, todas as etapas. A gente influenciou no casting, a gente influenciou na locação. Nossa, o casting, gente, parabéns. E eu acho que direção, assistência de direção, figurino, arte, todo mundo tem que começar a se acostumar mesmo com esse papel de roteirista, porque é uma coisa que a gente, né, usa tanto os Estados Unidos como benchmark, né? Como tipo, referência, por que não usar para isso também, né? E, né, eu acho que tem que chegar nesse ponto mais parecido, né? Tem que chegar num ponto também, salários mais parecidos, mas também no sentido de ficar uma coisa mais atualizada, como a Duda estava falando, né? Que em 2017, 2018, né? A gente ficou no Samantha também na temporada 1 e 2, boa, né? Quase até o fim, no 1, até o fim, no 2, acho que quase até o fim. E ainda era um certo ruído, assim. Como assim você está falando com a diretora, com o diretor? Enfim, né? E a gente vê uma situação bem específica na primeira temporada, pelo menos, que a gente estava escrevendo o episódio 7 enquanto estava filmando, assim. Então foi mudança. E era bem o comecinho, era tipo, acho que foi a segunda série da Netflix aqui no Brasil, assim. Então foi uma experiência muito diferente dessa, assim. Mas mesmo no Love, a gente acompanhou, na verdade, o processo até o fim, assim, tipo, o Rafa estava viajando e a Duda estava em outro processo, mas eu
participei da montagem na hora de adicionar a DF, na hora de entender como que as narrativas que a gente estava pensando se mantinham ali, junto com o Felipe Braga, né, que era o showrunner, e acho que isso de ter todo mundo tá falando ali a mesma língua e saber que a gente está falando a mesma língua é essencial, ainda mais num projeto que assume alguns riscos como esse, que é um projeto que tem lugares delicados, assim, não só para os atores, mas para todo mundo ali se expondo, mas os atores muito mais, né? Então, para você ter a Amazon aceitando que a gente falasse das coisas que a gente fala, com as pessoas que a gente escolheu usar, da maneira que a gente escolheu usar, e todo mundo é porque... Com a liberdade das cenas, a linguagem, tudo, vocês foram... A Amazon foi bem ousada de topar, e que bom, né? Mas é porque eu acho que era consciente desde o começo o que a gente estava fazendo, assim, tipo, qual era a proposta. Então, é isso, assim, tipo, todo mundo lá estava lá para ajudar para o mesmo objetivo, assim, isso foi muito importante para a gente alcançar a série que a gente alcançou. Vocês falaram de processo de montagem, vocês estavam acostumados com isso, a receber offline, poder falar no offline, porque isso eu também imagino que seja uma coisa nova no mercado, né? No Samantha foi a primeira vez que eu tive essas experiências, que a Duda dentro de sintonia. Acho que, enfim, mas... eu nunca tinha tido nesse nível, assim, mas é também porque a minha carreira foi crescendo junto, então, no Samantha eu também estava começando, então... Mas o Fih, ele o Krishna aí, público, ele é muito, como que fala, modesto. O Fih é nosso gêniozinho, assim, sabe? Ele, tipo, ele tava na montagem, sim, no Samantha, ele tava super na montagem do Samantha, e no Love também, tava todas as etapas. Assim, no Love, teve um... Quando a gente vê na tela, né, sai da página para a tela, surpreendentemente, muitas vezes é igual ao que estava na cabeça. Ainda mais que a gente está no processo há muito tempo, a gente conhece os atores, então você já começa a imaginar. No nosso caso, a Bela Camelo, que faz a Sofia, era uma atriz que estava envolvida no processo desde o começo, então a gente sempre imaginava ela. Então tem muitas vezes surpresas que são... Desculpa, tem muitas vezes que tem confirmações, né? Não vamos mentir, tem confirmações. Nossa, exatamente como eu pensava. Do mesmo jeito que muitas vezes tem surpresas, tem elementos... No Love, por exemplo, um elemento muito... que eu acho que veio muito da conversa dos atores, né? Veio muito da conversa com direção de arte, com equipe, foi a Cinta Caralha, no episódio 3. Dando spoiler aqui, gente. Tem uma Cinta Caralha. Eu adoro esse episódio. Esse episódio, assim, foi um episódio que ficou muito parecido com o que estava na nossa cabeça. Ele teve era um episódio que na página fluía muito bem, acho que na tela fluía muito bem, no set provavelmente fluía muito bem, mas a Cinta Caralha, confesso que na minha cabeça era mais clichê a ideia, né? Porque a gente às vezes tem referências que são muito óbvias, né? E eu achei muito legal, muito bonito a maneira como eles encontraram, né? Porque tinha um elemento muito feminino, né, nesse objeto, tinha um elemento lúdico que a gente não está acostumado a ver, né? Então isso foi um ponto muito, muito valioso, assim. É porque tem uma coisa do Love que eu acho que é muito importante, é que o sexo, ele tem uma função dramática na história, né? Tem muito. Ele não é simplesmente um rabicho de cena, né? Então ele tem uma função dramática. E o que era interessante disso é que, em termos de redação, né? Como que você, roteirista, escreve uma cena de sexo? Você está descrevendo... Que você quer chegar numa carência, ou que você quer chegar num momento de questionamento, ou, né, de profundidade daquele personagem. Não é o quentinho necessariamente. Tá louco, né? Por essência, a gente que é roteirista, né, na rubrica de cena, a gente descreve ações, né? E que ilustram um estado de espírito, um sentimento. Então, a redação das nossas cenas de sexo, elas estavam muito ligadas a mostrar o que a gente estava evidenciando de buraco do emocional daquele personagem. Então, no episódio 1, por exemplo, né, que tem a Sofia fazendo sexo com um trisal pela primeira vez. A gente... Totalmente fora do lugar, aquilo é maravilhoso, tipo, tô sobrando, ai caralho, né? Exatamente, e assim, é uma cena longa, eu me lembro que a redação dela foi uma coisa que a gente trabalhou muito, porque
Primeiro que a gente precisava que a Amazon compreendesse que aquela cena tinha uma função dramática e não era simplesmente um sexo de 4 pessoas, né? Então existia um trabalho, um cuidado com todas as palavras que estavam ali, né? Nossa, porque você está mostrando a intimidade dos outros 3, né? Você está mostrando que ela é o elemento estranho. Exato. E o ponto de vista dela tentando se incluir naquelas línguas e órgãos e mãos e corpos e se sentindo deixada para trás ao mesmo tempo com humor. Então, Sim. Nossa, é difícil, hein? Sim, isso foi uma coisa que eu particularmente nunca havia feito, né? Queridos, mas eu acho que é isso. Obrigada demais. Vocês adorei. Quero ver mais. Me dá mais episódio, por favor. Tem que pedir para a Amazon, a gente está disposto. Anda, Amazon, por favor, vai. Obrigado. Obrigado. Até. Tchau, gente. Tchau.